Jovem não, né? Só pareço jovem, mas na verdade já estou bem pertinho dos 40. É. O corpo não diz isso. Bom, vamos falar aqui de narrativa, né? E eu não poderia começar essa palestra sem comentar um pouco sobre coisas que eu vi recentemente numas férias que eu fui tirar lá nos Estados Unidos, onde eu passei por algumas das cidades históricas, principalmente Washington e Filadélfia. E quando a gente fala em narrativa, né, é impressionante como o povo americano tem essa coisa da narrativa política. Em Washington, por exemplo, cada esquina tem lá uma estátua de um dos grandes presidentes, o Lincoln, Washington, etc. e tal. E eles tratam esses presidentes como se fossem grandes heróis nacionais, né? E uma hora, olhando justamente para a estátua do Lincoln, eu estava lá no pé da estátua quando tirei essa foto aqui, eu fiquei pensando, pô, será que esses caras eram de fato heróis? Né? Qual será que eram as desses caras de verdade? Será que o Lincoln não era, no fundo, um Sarney que deu certo? Não sei, né? Desculpa se tem alguém aí representante do Sarney, mas foda-se também. Enfim. E é impressionante como tudo gira em torno dessas narrativas, né? Na lojinha de presente de chinês tem lá estátua do Lincoln. Você consegue encontrar bonequinhos dos presidentes em qualquer loja, meias dos presidentes, jogo de tabuleiro relacionado à política. Claro, tem a parte da zoação também, né? Tem esse aqui que eu comprei de fato, esse eu não aguentei, comprei. Não dá pra ver direito porque tá meio escuro, mas é um ringue de boxe com o Trump versus o Kim Jong-un. E ali no fundo tem o... Como é que chama? O Putin de juiz. Né? É fantástico. E essa aqui foi uma lojinha da próxima campanha, a lojinha oficial da próxima campanha do Trump na Trump Tower. Foi um caso até bastante curioso. Eu fui lá, tirei foto e tal. E aí eu queria ter comprado alguma coisa, não porque eu sou especialmente simpático ao Trump, não sou, mas eu queria ter tido a experiência de comprar um negócio lá e eu não podia porque eu tinha que ser um cidadão americano para comprar, porque eles contabilizavam isso como doação de campanha e tal, então um turista não poderia comprar. Mas achei bastante interessante que 2 anos atrás os caras já estão... 2 anos antes, desculpa, os caras já estão com uma lojinha lá, né? Bem diferente da gente que 2 meses antes do dia da votação ainda está estruturando a campanha. Né? Mas, enfim. Isso é um pouco do que eu vi lá. Mas eu queria dar um salto no tempo, na verdade. 9 anos atrás. 9 anos atrás, em 2010, foi a primeira vez que eu comecei a pensar sobre essa história de narrativa política. E 2010 foi um ano bastante curioso para mim. Né? Eu perdi meu pai, terminei um relacionamento de 8 anos e estava no meio de uma campanha política trabalhando lá para o Serra. Foi minha primeira campanha já presidencial, e tal, vocês sabem como é que é. E no meio dessa campanha aconteceu uma comparação entre 2 momentos que me deixou pensando muito sobre essas coisas. Um dia eu estava andando lá para o São Paulo, o QG da campanha ficava em São Paulo. Estava saindo de um metrô Vila Madalena, e eu vi uma certa movimentação acontecendo, um monte de gente entrando e saindo de uma casinha ali do lado do metrô. E eu fiquei curioso com aquilo e fui lá perguntar, né, o que estava acontecendo. Tinha um cara na porta, tal, muito gentil, e ele me falou assim, olha, aqui está acontecendo a comemoração, acho que era 100 anos de Trotsky, tinha uma data redonda lá, alguma coisa anos, 80 anos, não sei, de Trotsky, ou da morte de Trotsky, um negócio assim. E a gente está assistindo um evento o streaming de um evento que está acontecendo na Argentina sobre essa data. Né? Eu achei muito curioso e perguntei, pô, posso entrar? O cara não sabia que eu estava na campanha do Serra, né? E falou, claro, pode entrar. E eu entrei lá e tal, e eu posso falar para vocês que como experiência, era uma das piores experiências que eu vivi na minha vida. O streaming estava ruim, né? Não dava para escutar nada. A cerveja era quente, eu comprei uma cerveja lá para ajudar e estava quente pra caramba. E era um calor infernal, porque eram mais de 30 pessoas num galpãozinho com um telhado
daqueles que não isolam calor e muito sol, né? Então, uma experiência horrível, e mesmo assim tinham lá mais de 30 pessoas tomando cerveja quente e tentando escutar um streaming lá sobre algo que aconteceu décadas atrás e em outro país ainda, né? Uma semana depois, por acaso, alguém lá no QG do Serra inventou de fazer um encontro para blogueiros, né? Não sei se vocês lembram, mas em 2010, o encontro para blogueiros era a coisa mais vanguarda que existia em comunicação política. E aí convidaram lá uma série de blogueiros que eram simpáticos ao Serra e contrataram um serviço lá de buffet de pizza. Então tinha pizza à vontade de um lugar bacana de São Paulo, tinha vinho à vontade para você poder tomar. Era num domingo à noite, quer dizer, um horário que, em tese, todo mundo tem, né? Não vai atrapalhar ninguém, num domingo à noite. E ainda por cima era no escritório, né, no QG digital do Serra, naquela época, que ficava numa cobertura do Kinoplex. Quem já foi em São Paulo, quem conhece São Paulo, sabe onde fica o Kinoplex. É o lugar, né, dos lugares mais nobres da cidade. Quer dizer, tinha tudo para dar certo, né? Tinha tudo para ter lá um monte de gente. E aí eu pergunto, quantas pessoas tinham nesse... Quantas pessoas foram, no final das contas? 5? Quem falou 5? Mais ou menos isso. Né? Eu lembro que tinham 8 no total, contando comigo e com uma outra pessoa do QG. Mais ou menos 5, era isso aí mesmo. Né? Isso me deixou pensando, pô, peraí, qual que é a diferença? Um evento era ruim, o outro era incrível, e no ruim tinham 30 pessoas, no outro tinham 5. Né? Qual que é a diferença? O que deu errado de um para o outro? Ou o que deu certo de um para o outro? Nessa época eu cheguei à conclusão de que tinha uma questão ali da narrativa, né, que era uma questão intangível, não tinha a ver com pizza ou com cerveja quente. Tá? E aí, quando a gente começa a falar de narrativa, né, que é uma palavra da moda, vocês já devem ter visto em vários lugares, se você vai procurar no dicionário, narrativa é história. Tá? Narrativa é, de fato, um sinônimo para história. Só que se a gente for ver isso na língua portuguesa, história na língua portuguesa tem 1 milhão de significados. Né? Inclusive, não existe mais o história com E, tá? Isso caiu na reforma ortográfica. Então, o história com E, história com H, é tudo a mesma coisa hoje na língua portuguesa. Então, eu vou trazer isso aqui um pouco para a língua inglesa, só para a gente poder diferenciar. Então, na língua inglesa, narrativa é igual a story, não a history. Tá? Então, history tem a ver com os fatos como realmente aconteceram. A history de Roma, a history de Brasília, a history das nossas vidas, né? Então tudo que aconteceu desde que a gente nasceu até a hora que a gente vai morrer e por aí vai. Já story tem a ver com uma outra coisa. Né? Story tem a ver com a forma como você organiza esses fatos. Tá? E quando a gente fala de narrativa ou de storytelling, no fundo é disso aqui que a gente está falando. É muito mais uma forma de organizar fatos do que se os fatos são reais ou se são ficcionais, ou enfim. Tá? Não é exatamente sobre isso. E qual é essa forma de organizar fatos? É essa aqui. Se vocês forem pensar bem, toda a história, no cinema, nas séries, nos livros, nos quadrinhos, seja lá no bar, né, as histórias que a gente conta no bar, todas as boas histórias são isso aqui. Alguém em busca de um desejo. Só que no meio disso aqui a pessoa encontra forças antagônicas. Né? Então ela vai encontrar alguma coisa que impede ela de conseguir esse desejo e vai ter que se transformar, vai ter que buscar uma alternativa para chegar lá. Né? Dá para resumir basicamente qualquer história nisso aqui. E dentro da política brasileira, que é muito diferente da política americana, né? A gente não tem heróis, aqui tudo é mais cinza. Dentro da política brasileira, a esquerda sempre foi muito eficiente em produzir narrativas, entender esse jogo aqui. Né? E a gente pode resumir a narrativa clássica da esquerda brasileira basicamente em alguém, quer dizer, a esquerda, né, buscando a liberdade e lutando contra a ditadura. Né? Por muitos anos, a direita teve dificuldade de produzir uma narrativa aqui. Né? A gente pode alegar que ela tinha bons argumentos, a gente pode alegar que ela tinha bons quadros técnicos, a gente pode colocar o que a gente quiser na conta da direita. Mas ela realmente tinha muita dificuldade de produzir uma narrativa, tinha dificuldade de
falar com as pessoas. Até que surgiram lá os protestos de 2013. Né? E isso mudou um pouco o jogo, porque isso fez com que não a direita brasileira clássica, mas essa nova direita que a gente viu agora chegando no poder, né, conseguisse também produzir uma narrativa. Que, olha só, é quase a mesma coisa. Né? É alguém em busca da liberdade, só que está lutando contra o bolivarianismo. Então, na verdade, são duas narrativas iguais, os dois lados estão, em tese, né, lutando pela mesma coisa, só que com inimigos diferentes. O inimigo é o que está acontecendo do outro lado. E eu não sei a posição política de cada um de vocês aqui, também pouco me importa, mas é claro que cada um aqui pode contestar essas narrativas. Né? Tem gente que pode falar assim, não, mas essa coisa do bolivarianismo não existe. Né? Isso aí é um delírio de que a gente talvez virasse uma Venezuela. Eu também acho que tem um pouco de delírio nisso. Como tem gente que pode olhar para isso aqui e falar assim, a ditadura não existiu, ou não foi muito bem como falavam, ou sei lá. Né? As pessoas têm opiniões diferentes sobre isso. Então, como existe essa zona cinza nessas narrativas, por que algumas colam e outras não? Por um conceito que é o conceito de verossimilhança. Né? O que significa uma história ser verossímil? Uma história verossímil é uma história que o público acredita que poderia ter sido assim. Então vamos pegar um exemplo da ficção aqui. Se resolvem fazer o 4º filme de Senhor dos Anéis, aí colocam lá dragões, magos, hobbits, aquela porra toda, tudo isso é irreal, né? Tudo isso é ficcional, mas é verossímil, faz parte daquele mundo que foi criado. Agora, se no 4º filme de Senhor dos Anéis resolvem colocar ETs com discos voadores, opa, uma boa parte do público vai olhar para isso e vai falar assim, não encaixa. Né? Então, por que essas narrativas aqui encaixam para grandes partes da população? Porque, independentemente de elas serem reais ou não, e eu não estou aqui para discutir isso, existem fatos da realidade que apoiam ela. Então, quando a gente vê, por exemplo, dirigentes do PT indo lá e apoiando de alguma forma o governo Maduro, torna muito mais verossímil que o outro lado chegue e fala, tá vendo? Ia transformar o Brasil numa Venezuela. Né? Então, narrativa não é só sobre um lado tentando criar uma história, né, para conseguir engajamento, militância, seja lá o que for. Narrativa também é sobre o outro lado dando insumos para que isso aconteça. Né? Isso acho que é uma coisa bastante importante. A comunicação não é só sobre intenção, né? É sobre aparência. Mas vamos fazer aqui um recap de narrativas políticas brasileiras. Né? Collor, ele lutava contra o quê? Marajás, né? Corrupção. FHC lutava contra a inflação. Né? O monstro da inflação. Tinha até o dragão da inflação, né? Que aparecia na época. Lula lutava contra o quê? Fome, pobreza. Né? E aí chegou aqui nessa eleição, justo a primeira que eu participei, e a que eu posso falar que não tinha narrativa nenhuma. Né? Essa eleição aqui de 2010 foi um horror em termos de narrativa. Nenhum dos candidatos lutavam contra alguma coisa, o que era um problema. Né? Problema de comunicação. Na eleição seguinte, a Dilma, eu acho que conseguiu encontrar esse tom. A gente gosta ou não, não importa, mas essa coisa de trazer a história dela contra a ditadura e tal, mulher guerreira, etc., isso foi uma narrativa muito bem criada. Né? E aí a gente chega no que aconteceu no ano passado, em 2018, quando os 2 principais candidatos, gostemos deles ou não, os 2 principais candidatos eram, de fato, os que tinham narrativas mais claras. Né? Eram os que tinham mais claro contra o que ou contra quem eles estavam lutando. Não era? Pensem nisso. O Éden estava aqui antes, né, batendo na campanha do Alckmin e tal. Um dos problemas do Alckmin foi não ter encontrado esse inimigo, né, ou essa força antagônica. Né? E por que isso dá certo? Aliás, por que isso é cada vez mais importante? Como o Éden já estava falando na palestra dele, a gente vive um momento onde a atenção é um bem cada vez mais raro. Né? E isso tem a ver, entre muitas coisas, com
o fato de a gente estar sendo cada vez mais inundado por dados, informações, seja lá o que for. Então, esse infográfico é muito legal porque ele mostra o que acontece na internet a cada 60 segundos ou 1 minuto. Então, a cada 1 minuto na internet, a gente tem mais de 250 mil horas no Netflix, mais de 4,3 milhões de vídeos no YouTube e mais de 1 milhão de julgamentos no Tinder. Né? É isso que a gente tem em 1 minuto. E aí, alguém fez uma pergunta ali sobre conteúdo e tal, né? Se o conteúdo era bom, se era ruim. Quando a gente está fazendo conteúdo para um candidato, ou mesmo para um mandato, né, para alguém que já tem um mandato, pensar sobre isso é muito importante, porque no fundo é contra isso que você está concorrendo. Por isso que não adianta mais o texto jornalístico. Né? O candidato tal foi lá ontem numa reunião com o sindicato X. Foda-se! Quem liga para isso? Sério? Você prefere ler essa notícia ou ver Netflix? Né? Esse é o ponto. Um cara chamado Herbert Simon foi um economista, ganhador de prêmio Nobel e tudo mais. Em 1971, portanto 48 anos atrás, ele falou uma coisa muito interessante, que o que a informação consome é a atenção das pessoas. Então, num mundo muito rico de informação, o resultado disso é pobreza de atenção. E não é o que a gente vive hoje? Né? Pensa assim, se você abrir o celular agora, vai ter um monte de coisa mais interessante do que a minha palestra. Por isso que eu tenho que trazer aqui uns slides legais, umas frases bacanas, por isso que eu tenho que falar uns palavrões de vez em quando. Senão eu estou fodido, eu perdi a atenção de vocês. Né? Se o seu candidato não faz isso também, ele também está fodido, ele vai perder a atenção. É simples assim. Tem um outro estudo que mostra a capacidade média de atenção de um adulto. Em 98 eram 12 minutos. Em 2008, 5 minutos. Quanto será que vai dar hoje? Se essa pesquisa fosse feita hoje? 2 minutos? 1 minuto? Sei lá quanto. Né? Mas é isso que a gente está vivendo. Tá? E segundo a neurociência, o que captura a atenção das pessoas, então? Essa é uma pergunta importante. De acordo com a neurociência, tem 3 coisas que são muito eficientes em capturar a atenção das pessoas. Essas coisas são ameaça, sexo e emoções. E aqui, de novo, a gente faz uma conexão com as histórias. Porque eu não conheço nenhuma história no cinema, nas séries, no livro, em qualquer lugar, que não tenham uma dessas 3 coisas. Né? Alguém acompanha Game of Thrones aqui? Sim. Quantas dessas coisas tem Game of Thrones? Está explicado? Sucesso? Né? Até com muito exagero, né, eu diria, tem todas essas coisas. Mas é por isso que faz sucesso. Né? Então, quando a gente encaixa uma história de um candidato numa narrativa, naquela formulinha, um personagem lutando contra forças antagônicas para alcançar um desejo, no fundo a gente está falando dessas coisas todas. Talvez sexo seja o mais tabu aí. Mas lidar com ameaça, com emoções, é totalmente possível. Todo candidato tem uma história de vida que lida com ameaça ou com emoções, no mínimo. Né? Que é... Oi? O Dória com sexo. E eu acho que ele se deu bem com aquilo lá, na verdade. Eu tenho quase certeza que ele se deu bem com aquilo. Né? De um jeito ou de outro. Então, no fundo, quando a gente está falando de narrativa, a gente está falando em utilizar técnicas normalmente utilizadas por uma galera que não é a gente aqui, né? O pessoal do cinema, o pessoal do entretenimento, o pessoal de outras áreas, para conseguir a atenção do público, para conseguir engajamento, para conseguir uma série de outras coisas. Porque vamos pensar o seguinte, a gente vive hoje uma situação onde ninguém consegue ficar mais do que 5 minutos sem olhar para o celular. Mas quando a gente vai no cinema e o filme é bom, a gente fica 2 horas. Né? Ou ninguém tem tempo para nada, mas quando uma série te pega, você vai varar a noite, né, para conseguir terminar a temporada. Então, quando a gente fala de narrativa, a gente está falando dessas técnicas que produzem esses efeitos utilizadas num outro campo. Tá? No caso aqui,
na política. Olha só, esse aqui é um estudo que mostra a porcentagem de linguagem ligada às histórias nos discursos do State of the Union nos Estados Unidos. Tá? E olha só, do JFK para o Barack Obama, olha a curva aqui, né? Olha a tendência de uso de palavras ligadas a histórias. O que eles consideram nesse estudo palavras ligadas a histórias? Palavras com teor emocional. Tá? Então, olha só, no discurso do State of the Union do Obama, 70% das palavras tinham algum tipo de teor emocional. Né? E, assim, fico muito feliz de fazer a palestra depois do Éden, porque tudo que ele trouxe aqui, na verdade, corrobora o que eu estou falando. Né? Acabou essa coisa do texto jornalístico. Desculpa se alguém aqui é jornalista, escreve com estilo jornalístico. Mas acabou, não serve para nada. Você vai ter que mudar o jeito de escrever. Né? Essa é a verdade. Me perdoe pela sinceridade. Como o Éden não polemizou muito dessa vez, eu tô pegando seu lugar. Mas fizeram o mesmo estudo para cada um dos debates das últimas eleições americanas. Olha só o nível de palavras ligadas à emoção da Hillary versus do Trump. Acho que isso explica muita coisa. No Brasil, não existe nenhum estudo desse tipo ainda, infelizmente. Mas tem uma outra pesquisa que mostra o que o eleitor quer mais, o que o eleitor quer ver, né, nas redes sociais de um candidato. E o segundo item ali, depois de propostas, ou quase empatado com propostas, na verdade, é histórico e trajetória política. Né? Então, de novo, essa coisa da narrativa. As pessoas querem saber de onde o candidato veio. Tá? Vou dar alguns exemplos de como isso de fato acontece. Né? Não sei se todos conhecem essa foto aqui, mas ela é uma das 5 fotos mais compartilhadas da história da internet. Na época, em 2012, ela foi a foto mais compartilhada da história da internet. O Obama tinha acabado de ganhar as eleições e ele publica a equipe dele publica essa foto com essa legenda, mais 4 anos. Vamos pensar um pouquinho aqui, o que fez com que as pessoas tivessem tanta vontade de compartilhar essa foto? Emoção, né? Claro. Companheirismo, alívio, amor, né? Enfim, a gente pode passar um dia aqui descrevendo todos os significados que essa foto tem. O céu azul ali atrás também traduz um certo momento de paz, né? É um momento assim, putz, acabou a guerra, deixa eu dar um abraço em quem eu amo. Né? No fundo, quando o Obama faz isso, ele está se colocando igual a qualquer uma das pessoas. Porque quem nunca, depois de um momento muito... depois de um dia muito ruim de trabalho, não chegou em casa e quis dar um abraço em alguém que ama. Né? Quem nunca? Então é claro que essa foto... Vou deixar eu tirar a foto aqui. É claro que essa foto causou esse tipo de reação nas pessoas. Né? E agora vamos comparar com o tipo tradicional de foto. Político brasileiro tradicional ganhando as eleições. Como é que é a foto? Um gesto, né? Assim, 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 sei lá, de alguma maneira, um gesto. Atrás, ao invés do céu azul, provavelmente vai ter um backdrop da campanha, né, com os logos de todos os partidos que não interessam a ninguém. Né? E provavelmente um monte de papagaio de pirata do partido ali atrás, né, querendo aparecer. Essa foto só vai ser a mais compartilhada em alguma métrica se virar meme. Porque senão não tem nenhuma chance disso acontecer. Né? Um outro exemplo legal é um congressista americano que é ligado ao movimento negro e tal. Ele foi um personagem histórico do movimento negro lá no passado. E quando fez 56 anos lá desculpa, eu esqueci o nome desse dia e tal, mas enfim, quando fez 56 anos no momento histórico, ele fez um post bonitinho, postou a foto dele e tal. Todos vocês que já tiveram oportunidade de vez em quando pegar um candidato que tivesse um passado legal e postar uma foto do passado dele quando criança,
ou dele fazendo alguma coisa, vocês sabem o resultado que isso dá. Né? Dá um baita resultado legal. Aqui um outro exemplo legal do Mike Pence, o atual vice-presidente, no dia em que ele estava deixando de ser governador, né, e ia se mudar para a Casa Branca. E olha só que foto interessante, né? Ele terminando lá de assinar as coisas dele, sei lá o que ele estava fazendo, e um monte de caixa ao redor. Gente, quem não se identifica com essa foto? Quem nunca passou por isso? Está se mudando de casa, ou acabou de se mudar de casa, e você está em volta de um monte de caixa. Né? De novo, é um jeito de pensar muito diferente do tradicional. Tá? Trazendo 2 exemplos brasileiros aqui. Pedro Tax, né, ex-governador de Mato Grosso. Por acaso eu conheço um dos responsáveis pela comunicação do Pedro Tax, ou melhor, era um dos responsáveis. E o que eu sei é que ele tinha 2 fotógrafos na equipe dele, né? O fotógrafo tradicional e o fotógrafo mais artístico. Né? E o fotógrafo mais artístico ficava buscando esse tipo de imagem para fazer esse tipo de post. Sempre com baita resultado. Aliás, na minha opinião, a melhor peça de comunicação das eleições desse ano também teve a ver com Barbeiro. Eu não sei se alguém aqui já trouxe isso ontem, mas o streaming do Bolsonaro cortando o cabelo num barbeiro de bairro qualquer lá, acho que era barbeiro perto da casa dele, e falando sobre as opiniões dele, para mim isso aqui foi a melhor peça dessa campanha. Né? Independente de eu gostar ou não gostar do Bolsonaro, tá? Não quero entrar nesse tipo de polêmica. Mas o fato é que era isso aqui que as pessoas querem ver. Né? É com esse tipo de coisa que as pessoas de fato se identificam. E eu não imagino de jeito nenhum o Alckmin fazendo isso. Vocês imaginam? Não tem cabelo, né? Para começar. Mas mesmo que tivesse, não imaginam. Né? Então, é desse tipo de coisa que a gente está falando. Agora, é claro... tem mais um exemplo aqui só com texto também. Né? Eu não vou ler o texto, quem quiser ler o texto aí. Mas é só para mostrar que não é só com imagens. Né? O candidato pode contar histórias. Esse aqui está contando que ele estava andando lá na rua, e, enfim, e aconteceu um negócio, ele interagiu lá com o eleitor e foi super legal. Tá? E é claro que essas coisas trazem um engajamento absurdo. Se vocês têm redes sociais, vocês sabem o tipo de post que traz mais ou menos engajamento para vocês mesmos na pessoa física. Ok. Vamos lá. Mas o que eu queria falar aqui para vocês? É claro que todo mundo já teve a oportunidade de fazer um post assim na vida. Porque de repente acontece alguma coisa legal, ou remete a alguma coisa que todo mundo conhece da história do candidato e tal. Mas como é que a gente faz isso de uma maneira estruturada? Nesse ano, por acaso, eu tive vários candidatos que me procuraram com o mesmo briefing, que era assim, eu quero aprender a usar histórias. O que eu faço? Né? Como é que eu vou contando histórias ao longo das minhas campanhas? E eu não posso trazer muito dos resultados aqui, porque, enfim, tenho NDA assinado com todos eles. Já que o que eu faço é uma coisa meio sensível. Né? Mas eu posso dividir um pouco da metodologia que eu acabei criando para atender esse tipo de briefing. Tá? A metodologia que eu criei, basicamente, tem 3 partes. Né? A primeira parte é descobrir qual que é a narrativa central do candidato. Então, assim, em uma linha, contra o que ou contra o que ele está lutando. Né? Essa é a narrativa principal. Tá? Claro que alguns candidatos vão ter essa resposta muito fácil, né? Principalmente aqueles que estão ligados a uma pauta muito específica e tal, mas outros vão ter que procurar lá na vida dele o que o cara está lutando. Tem um caso aqui que eu posso dividir sem contar o nome, né? Eu participei junto com o Eden dessa campanha, de um candidato que tinha o problema de ter uma história de vida perfeita demais. Né? Ele era rico, ex-banqueiro, marido de uma mulher super gostosa, adotou uma filha na África. O cara era tipo Bono, assim, né?
enfim, e aí o Eden me liga um dia e fala assim, putz, a gente precisa achar uma história para esse cara. Né? Porque contar essa história do cara perfeitinho não vai trazer nenhum eleitor para ele. Né? E aí, entrevistando esse cara, eu descobri que, apesar de toda essa vida perfeita, lá no começo da carreira dele, ele passou por um momento de desemprego, e foi um momento super sofrido para ele, onde ele se sensibilizou com uma série de questões. Então, essa era a história dele. Né? Era uma história de trazer mais oportunidade para as pessoas. Principalmente emprego. Tá? E, por acaso, casava com uma série de outras ideias que ele tinha, enfim, casava com um monte de outras coisas. Então, isso é a narrativa central. Depois, tem um segundo círculo aqui que eu chamo de narrativas secundárias, que é tentar entender quais são os assuntos que se encaixam com essa narrativa central. Então, por exemplo, busca de oportunidades, a pessoa lutando contra a falta de oportunidades. Essa é a história que ela está contando. Putz, isso encaixa com o quê? Encaixa com pautas econômicas, encaixa com pautas de emprego, encaixa com pautas para a juventude, encaixa com esportes, encaixa com uma série de coisas que são assuntos que ele pode abordar sem ferir a narrativa dele. Né? E, por fim, tem um último círculo aqui que eu chamo de histórias e causos, que aí são as histórias que não necessariamente têm a ver com as narrativas principais, né? Mas são histórias que o candidato vive, que eventualmente podem ser utilizadas num post de Facebook, num discurso, sei lá, para responder alguma coisa num debate. Então teve um outro caso bastante curioso de um candidato que ele nunca tinha sido candidato a nada, né? Ele não era do meio político. Ele era um desses tantos outros que a gente conhece, que, enfim, se elegeram ou não se elegeram agora, né, e que não tinham um passado político por trás. E a gente estava preocupado com a seguinte pergunta, né, com alguém chegar e falar assim, pô, mas você não sabe nada do jogo político. Quando você chegar lá, como é que você vai lidar com essas situações? Né? Como é que você vai... Né, você é um virgem nesse assunto. Como é que você vai lidar com isso? E aí, primeiro, ele tinha uma coisa muito interessante da história de vida pessoal. Ele era piloto de avião. Né? Ele foi uma parte da vida piloto de avião e ele tinha lá o brevet para pilotar avião. E ele me contou uma coisa, que quando você pilota avião, existe um princípio de que quando você manda um comando para a torre, ou quando você fala que você vai fazer alguma coisa para a torre de comando, a torre de comando tem que repetir. Né? Ela tem que mandar de volta. Se você fala que vai virar para a direita e você não ouve o comando de volta, você não pode virar para a direita, porque não está combinado. E aí eu entendi que essa era uma ótima história para ele responder esse tipo de pergunta. Né? Então, se num debate alguém perguntasse para ele, cara, mas você não tem ideia de como funciona o jogo político. Como é que você vai negociar lá com os outros partidos e tal? Putz, ele não tinha nada para falar sobre a política em si. Mas ele tinha essa história para contar. Né? Porque ele negocia com a torre de comando como piloto. Né? Ele manda um comando e ouve de volta. Ele tem uma certeza sobre isso. Enfim, então o que eu chamo aqui de histórias e causos são essas pequenas histórias da vida do candidato que ajudam a ilustrar outras coisas. Tá? Então, o papel que eu acabei desempenhando nessa campanha foi muito como aquele cara do House of Cards, não sei se vocês lembram, que o Frank Underwood contratou como é que chama? Um biógrafo. Né? Então, eu acabei meio que virando um biógrafo de candidatos, fazendo esse trabalho, coletando as histórias dos candidatos e tentando entender onde é que cada história se encaixava para cada objetivo. A única diferença é que eu não comi ninguém. Tá? Essa era a piada que eu ia fazer. Desculpa, dei spoiler aqui sobre a série, mas é isso aí. Tá? A única diferença é que não rolou nada. Enfim, queria fechar aqui com uma frase de um consultor político americano que, por acaso, também é consultor do House of Cards. Não se trata de política pública, credibilidade ou qualificação. Pessoas se conectam com candidatos da mesma forma como se conectam com livros e filmes. Elas simplesmente não vão se engajar sem uma boa história.
Gente, muito obrigado.